Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, encontre aí na sua Bíblia, versículos do 31 ao 37. Anote aí, marque na sua Bíblia. Fazer a mesma coisa aqui. Dia 28. E assim nos diz a palavra de Deus. Depois disto, que dizer ainda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que com Ele não nos daria tudo? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mais ainda que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Pois está escrito: por tua causa fomos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois disto, o que dizer ainda? Depois disto o quê? São Paulo tinha acabado de dizer que o Senhor nos predestinou, nos chamou e nos justificou e nos glorificou. Olha que interessante. O Senhor nos predestinou, nos destinou de antemão para a salvação, para o céu, não para a perdição. Se tem um destino de Deus para você, é o céu. A gente pode errar o destino? Pode, às vezes até colocando no GPS, a gente erra o destino, não é? O sinal perde em algum momento, não é? Às vezes você digita alguma coisa errada, às vezes o GPS pega um atalho que você não gostaria. Às vezes a gente entra em algum lugar que ele não consegue fazer a leitura. Uma vez eu estava indo para Minas, nós entramos num entranhado de montanhas ali, o sinal sumiu. Chegou uma altura que eu peguei uma encruzilhada. Senhor, me mostra se eu devo ir para a direita ou para a esquerda, porque não tinha o que fazer. Tomei a direita, graças a Deus era o caminho, mas ali naquela altura eu fiquei perdido. Fiquei perdido tendo destino certo. Eu sabia onde eu queria chegar. Deus tem um destino para você. Mas às vezes a gente se perde deste destino. Deus nos destinou para o céu, mas às vezes a gente antecipa inferno na vida da gente. Que era justamente o que eu estava lhe falando aqui antes de começar essa pregação. O mal antecipa inferno para nós, gente. Não adianta a gente querer se fazer de santinho. Dentro de nós, todos os dias, se trava uma luta. Dentro de você, não. Porque dentro de mim, todos os dias, uma luta se trava. Entre a vida nova que o Senhor me deu e a velha criatura que insiste em sobreviver. Não é? Todos nós temos os dois dentro de nós. A nossa intenção de fazer o bem e o pecado que nos alicia, que nos seduz, que nos atrai. As exigências de uma vida santa, mas a tranquilidade, a falsa tranquilidade
e os prazeres de uma vida acomodada e ruim, sabe? Porque num primeiro momento parece mais agradável a gente ser vingativo, a gente ser mal educado, a gente ser áspero com as pessoas. Primeiro momento parece mais fácil, mas depois a gente vê que é o pior caminho, é o mais difícil. Mas saiba que Deus tem um destino para você. Você está predestinado, de uma maneira antecipada, seu destino é o céu. A gente pode ou não chegar lá, viu? Mas da parte de Deus, você não está destinado para o inferno, para a perdição. Então, aqueles que Ele predestinou, também os chamou. O Senhor te chamou. Talvez você tenha encontrado esse chamado de Deus, até nessa manhã, nesse momento de oração, nesse programa, que você foi passando os canais, até com vontade de seguir adiante, de repente ficou preso, porque parece que quem está falando ali na tela está falando diretamente com você, e esse sentimento vem porque Deus nos determina para aquele chamado. O Senhor está falando com você nesta manhã. Ele os chamou e também os justificou. Aqueles que Deus chama, Deus endireita. Deus torna justos. Torna justa aquela pessoa. Deus a purifica dos seus males, dos seus pecados, dos seus erros. No momento em que alguém aceita que Jesus faça parte da sua vida, começa um processo de cura, de saneamento na vida dela. Será que é o que está acontecendo com você? E diz aqui, aqueles que Ele justificou, também os glorificou. Nosso Senhor não simplesmente perdoou os nossos pecados, mas nos fez participar da sua vida divina. Por isso, a vida de uma pessoa que caminha com Deus, apesar de ser tão parecida com a de todo mundo, igual não é não. Cheio da graça de Deus, dizer que a vida é igual, não é. A minha vida hoje não é igual a que eu tinha antes, não é igual, não. Eu posso dizer porque era a minha vida antes e a minha vida agora, não é igual. A graça de Deus muda a gente, transforma a gente. Somos semelhantes aos outros em tudo, nos sofrimentos, nas broncas do dia a dia, nos muitos trabalhos que caem no nosso colo para fazer, não é? Nas dificuldades de relacionamentos, porque todos nós lidamos com pessoas, e nós não somos fáceis e os outros também não são. Todos enfrentamos essas mesmas dificuldades, contudo, com a graça de Deus é diferente. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. O que antes nos derrotava, agora não nos derrota mais. Pela força que Deus nos dá, pela sabedoria que Ele vai nos dando. A sabedoria de Deus, gente, ela não é mágica. Ela vai entrando na gente. Sabe o que acontece no processo do filtro? Que você põe a água na parte de cima, passa pelo filtro e ela sai límpida lá embaixo. A sabedoria entra na gente de uma maneira parecida. Quando a gente fica mergulhado na presença de Deus, gota a gota. Você já pôs o ouvido dentro de um filtro que está filtrando para você ver como é? Ó, gotinha por gotinha. Agora tem gente que acha que a partir do momento em que vive um retorno para Deus, se torna um iluminado. Agora eu sei tudo sobre tudo, e aí se torna um cego guiando outro cego. A pessoa está fora de si, às vezes até de alegria, porque realmente é o começo de uma vida nova, mas ela acha que tudo que vem na cabeça dela está correto, e começa a dizer coisas, e até em nome de Deus. Ah, meu filho, cola com quem não sabe, né? Com quem não tem conhecimento. Mas quando alguém chega para mim, olha, com essas coisas assim, o Senhor me mandou dizer, o Senhor me revelou, eu finco os meus 2 pés no chão e ponho uns 4 filtros em cada ouvido. Vamos ver se foi mesmo. Porque quando algo vem de Deus, não precisa dessa propaganda toda não, porque o Senhor me enviou.
pessoa se sente o próprio profeta Jeremias, né? Se sente o próprio Natã diante de Davi. Então a gente vai com calma, porque não é assim. É conta-gotas. Vai mudando a nossa maneira de compreender as coisas, vai nos esclarecendo. E a gente vai descobrindo, vai ficando encantado. É um, então era, gente, como é que eu não vi isso antes? Meu Deus, quantos anos errando por nada, não acredito. A gente vai realmente, é como um dia que vai clareando para nós. As coisas estavam todas ali, só que a gente não via porque a gente estava no escuro. A presença de Deus vai nos iluminando e a gente começa a enxergar o que antes a gente não via. E vamos vencendo, porque temos sabedoria, porque temos força, porque o Senhor nos dá coragem, porque Ele diz, não tema, vai, eu estou contigo, eu serei com você. E quando nós damos esse passo em nome de nosso Senhor, porque a gente percebe que Ele nos manda, quando a gente dá o passo para uma situação cuja as forças exigidas são maiores do que as nossas, Deus completa a nossa medida. Tem muita gente que às vezes nos pergunta, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não age de tal maneira? Não é? Hoje, por causa das mídias sociais, constantemente tem pessoas assumindo posicionamentos. Aí, quando começa um tipo de posicionamento e você fica calado, não é raro alguém te interpelar e dizer, por que você também não está fazendo? Por que você não está assumindo um posicionamento? Aí, é bom porque até a gente se pergunta, por que eu não estou assumindo um posicionamento? Por que eu não falo de certas coisas? Aí eu vou buscar no meu coração a resposta, e a resposta é porque eu tenho um Senhor, porque eu tenho um dono, ao qual livremente eu me sujeito, e a quem eu devo satisfação, ao qual eu devo obedecer, de quem eu devo fazer a vontade. E às vezes o que é vontade de Deus para um, não é a vontade de Deus para outro. E por vezes você vai ter que ir na contramão do que todo mundo está fazendo para você fazer a vontade de Deus. Por que você não fez? Porque o Senhor não me pediu isso. Porque o Senhor não me mandou. E se Deus quiser? Se Deus quiser, eu faço. Mas se Ele não quiser, eu não faço. Inclusive a gente vai aprendendo, não é, que a sabedoria vai nos ensinando, que cada coisa tem o seu processo. E existem processos nos quais Deus não nos envolveu. E nós podemos participar pela nossa oração, pelo nosso jejum, não é? Colhendo de Deus a sabedoria para orientar aqueles que estão sofrendo. É uma maneira diferente de viver, gente. Realmente nos muda. E São Paulo, depois de dizer ainda essas coisas, pergunta, né? Isso nem essa explicação nem é do trecho que eu li, é do versículo anterior. Para você ver que a palavra de Deus, ela é um rio de água viva. É uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de santidade. E depois de ter dito isso, São Paulo pergunta, depois disso, que dizer ainda? Ainda sobra alguma coisa para dizer? E como que respondendo à própria pergunta, ou recebendo de Deus a resposta para essa pergunta, São Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, do que você tem medo? Se você está buscando caminhar com Deus, Deus é por você, meu querido. Deus é por todos aqueles que se unem a Ele. Na verdade, Deus é por todos nós. Mas quem se indispõe contra Deus, sai desta graça. Sai do favor de Deus. Não é Deus quem atira, é ela quem sai. E quem sai perde, não é? Às vezes uma pessoa briga numa festa e sai porque brigou. Quem que perde? Ela perde, não é? Ou num casamento, as pessoas discutem
não é? E ficam meses sem se falar uma com a outra. Quem que perde? As duas perdem. Não é? Quando você se indispõe com Deus, só você perde. Mas entenda, Deus é por você que quer vencer, por você que quer acertar, por você que quer o bem na sua vida. Me permita até dizer de uma maneira bem rasa, por você que quer de verdade ser feliz. Porque não é uma coisa, não se contrapõe à outra. A nossa felicidade e Deus. A nossa falsa felicidade, porque é um engano, é uma mentira, se contrapõe. Mas a nossa verdadeira felicidade não. Então a sua busca sincera por felicidade une você a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acha que Deus, que não poupou Jesus, mas o entregou por mim, por você, no nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, para pagar pelos nossos crimes. Se Ele deu o Filho dele, como é que não vai te dar o que você precisa? Como é que não vai dar a você algo tão menor do que é o próprio Filho dele? A força, a graça, até mesmo o seu sustento. Sossega o seu coração, se acalma, põe a sua confiança em Deus. E até quando a gente pensa, mas eu não me sinto em paz comigo mesmo, porque eu não sou aquela pessoa que eu deveria ser, eu não sou tão fiel a Deus. Então, escuta, quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os justifica. Se Deus te defendeu, te justificou, te deu o perdão, te propôs uma nova vida, como é que Ele é quem vai te acusar? Se Ele veio justamente para te defender do acusador, você acha, quando você está numa situação pior do que está hoje, se Ele enviou o seu Filho para o nosso bem naquelas condições, você acha que agora Ele vai ser o seu acusador? Deus que justifica? Imagina, quem condenará? Você acha que Jesus, que morreu, e mais que morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus todos os dias pedindo por você, pela sua salvação, para que você se liberte, para que você tenha uma nova vida, para que você tenha paz, para que você seja feliz, para que você não se perca, para que você tenha o céu. Ele que não cessa de pedir por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, todo santo dia, ininterruptamente diante de Deus. Você acha que Ele vai te condenar? Aquele que pede a Deus que não te condene, você acha que Ele vai te condenar? Percebe como muitas vezes nós somos uma presa fácil da tentação e dos pensamentos tentadores que o maligno vai soprando, sugerindo, inspirando para nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai tirar você de Deus? Quem vai impedir a ação de Deus em seu favor? A tribulação? Esse nó no peito, essa angústia que você sente, você acha que isso pode segurar a mão de Deus para que não te proteja? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Essas coisas vão me tirar daquele que me amou e deu a sua vida por mim? Não. Em todas essas coisas, meu amigo, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então não viva como uma pessoa derrotada. Nós somos vencedores, mas às vezes nós vivemos como uma pessoa derrotada. Não viva como um derrotado, pois Jesus salvou você quando o redimiu de todos os seus pecados. Nenhum de nós precisa continuar amarrado a um vício, amarrado a uma situação, amarrado a uma pessoa que não deveria estar na nossa vida, uma pessoa que é objeto de maldade contra nós, ou que nos alicia para o mal, ou que nós não deveríamos estar com ela porque juntos só fazemos pecado. E às vezes a gente até quer se livrar, mas não consegue.
Não, somos vencedores e não precisamos continuar a pecar, nem à custa de chantagem que alguém faça contra você. Hoje é o dia de você virar a página da sua vida. Feche a porta para o tentador. Rompa com o erro, rompa com o mal. Não é? Parece uma palavra forte para essa hora da manhã. Não, é uma palavra boa, que nos torna leves, que nos liberta. Feche a porta para o tentador. Não se exponha mais ao diabo, pois ele vai usar tudo que estiver em seu alcance para prejudicar você. Nós temos sim um inimigo espiritual invisível, mas real, que trabalha contra nós, muitas vezes manipulando pessoas contra nós, não é? E a gente não percebe. E esse inimigo, assim como Deus quer a nossa salvação e nos salvou, esse inimigo faz de tudo para nos pôr a perder e nos levar a rejeitar a salvação que vem de Deus. Então você não tenha dúvidas de que ele vai usar tudo que estiver ao alcance para prejudicar você. Então, não se venda. Não se ponha numa situação da qual depois você não vai conseguir sair. Não se venda a ninguém, não faça coisas que te ponham nas mãos de outras pessoas. Não, eu não tenho mancomunamento com nada, nem com pessoa alguma que vá arrancar a minha liberdade ou me tirar de Deus. A minha liberdade, ser livre no Senhor, é mais importante do que qualquer coisa nesta vida. É mais importante do que dinheiro, é mais importante do que qualquer relacionamento, é mais importante, inclusive, do que a saúde da gente. Não é negociável, não é. A nossa liberdade, a paz do nosso coração, a nossa amizade com Deus não é negociável. Nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a graça de Deus na nossa vida. E se você perdeu, está na hora de você recuperar. É só você se abrir, que Deus te dá de novo. Agora, quando eu digo que a gente não negocia a nossa paz, paz é diferente de sossego, porque a tentação nunca vai te dar sossego. Nunca vai. Sempre vai estar te apurrinhando, mas ela só vai te dominar se você der as chaves nas mãos dela. Então não tenha receio de bater a porta na cara de certas propostas. Tem propostas que chegam para nós que a gente tem que bater a porta na cara delas. Não tem negociação, não tem conversa, sabe? Porque o negócio é visivelmente ruim. Por que eu vou me enfiar numa coisa que seja visivelmente ruim? Você simplesmente vira as costas e vai embora. Você bate a porta na cara do tentador. Porque o diabo se afasta quando não encontra portas abertas, você sabia? Então eu repito, o diabo se afasta quando não encontra as portas abertas. Você resiste a ele e ele foge de você. Ele se retira. Então a nossa vida, ela é como uma pista de obstáculos. A minha, a sua. Você tem dúvidas que tem os obstáculos do dia de hoje esperando a gente? Alguns já até começaram, né? Tem gente que até às vezes sintoniza sorrindo para a vida, porque já começou com uma lapada daquela tão boa de manhã que a pessoa diz, eu vou lá, vou rezar, porque o negócio está... São os obstáculos do dia. São os obstáculos. A vida está cheia, por causa desses obstáculos, está cheia de dificuldades, de armadilhas. Porque tem gente que monta armadilha para nós. O tentador também monta as suas armadilhas para nós. A nossa vida está cheia de tentações, mas o nosso crescimento e o nosso amadurecimento, ele só se forja nas tentações, sabia? Sem ser provado, sem ser testado, sem ser tentado, a gente não cresce e a gente não amadurece, a gente fica como criança, e não no aspecto positivo, no aspecto de quem não se desenvolveu, de quem atrofiou. Então, as tentações,
elas são para a nossa vontade o que o fogo é para o ferro. Sabe, o fogo, ele destrói a ferrugem. Ele revitaliza o ferro. Sem passar pelas tentações, a nossa força de vontade seria fraquinha. O ferro temperado no fogo e na água, no fogo e na água, olha, ele é difícil de quebrar. Você já percebeu que às vezes é isso que Deus faz com você e é isso que Ele faz comigo? Ora a gente está fritando no meio de uma tribulação, ora a gente é posto no gelo da indiferença, não é? Daqui a pouco são muitas lutas, daqui a pouco é a frieza do abandono, é no fogo, é no frio, é no fogo, é no frio. Chega uma hora que você diz com toda alegria e certeza, todas essas coisas, somos mais que vencedores. Chega uma altura que perde a força contra nós, que chega aquela tentação, aquela tribulação, você olha, já passei por coisas semelhantes. Eu vou com Deus, porque com Deus eu venço. Vai com Deus, porque com Deus você vence. Agora, com uma vontade fraca, que nunca foi testada, vira uma vontade capaz de nada. Tem vontade, gente. Tem pessoa que tem uma força de vontade, olha, abaixo de zero. Um negócio, nossa, dá até dó quando você vê a pessoa. Nem ela sabe o que ela quer. Quando ela se determina a fazer uma coisa, a menor contrariedade a pessoa desiste. Às vezes nada aconteceu, ela mesma se assombra com os seus medos e vai desistindo. Você sabe o que é isso? Vontade fraca. Então pede a Deus que fortalece a sua vontade, aguenta o tranco quando Ele te levar pelo meio do caminho. Então uma pessoa, por exemplo, para você entender melhor, uma pessoa só conhece a si mesma depois de ser tentada. Você não sabe se você é forte, se você resiste, se o seu amor por Deus é maior do que a tentação, até a hora que a tentação chega. Numa comunidade como é a Canção Nova, a gente vê tanta coisa. Quantas vezes a gente vê gente bater no peito e dizer, eu vou ficar aqui até a morte, eu vou dar a minha vida. E se a pessoa não vigia, às vezes é chocante o motivo pelo qual ela vai embora. A vontade, ficou pelo meio do caminho. Quem olhava, aplaudia, achava bonito, dizia, nossa, essa pessoa vai morrer dentro da Canção Nova. Só que quando chegou a tentação, a pessoa não aguentou. Aqui eu não estou falando daquelas situações em que às vezes Deus tem um projeto diferente para a pessoa. Mas pode ser que Deus tenha um outro plano. Ele é o Senhor, Ele é o dono. Ele pode colocar a gente aqui, depois leva acolá, Ele faz o que Ele quiser. E a pessoa cheia do Espírito Santo, na liberdade de Deus, vai onde Deus a leva. Mas muitas dessas situações, principalmente as mais tristes, não foi desse jeito positivo que eu estou falando. Foi a vontade que, quando foi testada, não mostrou nenhuma força. Agora, olha que interessante. A pessoa só conhece a si mesma depois de ser tentada. E não será premiada se não vencer a tentação. Não será premiada. E não vence a tentação se não lutar. Um dos últimos livros que eu escrevi, vou até pôr aqui do lado do Retiro da Quaresma, foi esse livro chamado Fica Livre do Teu Mal. Porque a gente acha que nós vamos vencer os males da nossa vida sem lutar. Não vai, não vai. Você só precisa saber lutar, lutar da maneira certa com as armas que Deus te deu. É disso que trata esse livro, Fica Livre do Teu Mal. Mas ele não é um livro de teoria, ele é um livro de prática. Que vai nos ensinando, sabe, como aquelas boas costureiras, aquelas boas senhoras que fazem ali crochê, tricô, a desatar aqueles nós que prendem a trama. Porque às vezes o demônio monta uma trama na vida da gente, e você precisa desfazer o nó para desfazer todo aquele mal. Quando o nó é desfeito, parece que aquele tecido se desfaz sozinho, não é assim? Então, são esses pontos ali, que pela graça de Deus, a palavra do Senhor e a força do Espírito Santo, nesse livro, Fica Livre do Teu Mal, Deus vai nos ensinando a desatar, mas não é feito sem luta. Quem não lutar, não vence.
E não luta se não tiver um inimigo a combater. Então a gente tem um inimigo só para combater, mas não, nós precisamos saber que a gente tem esse inimigo, porque tem muitos de nós que não sabemos. A pessoa está levando na orelha o tempo inteiro, está trôpega de tanto apanhar, e fica à deriva, de onde veio isso, de onde veio aquilo, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. O que você não sabe é que você está apanhando e não sabe se defender, porque você acredita que não existe esse inimigo. Existe. E olha, saber essas coisas não torna o nosso coração mau não, viu? Pelo contrário, torna o nosso coração melhor. Porque quando a gente vai descobrindo que às vezes há pessoas que trabalham contra nós, saber disso nos faz rezar por elas, nos faz amá-las apesar disso. E isso melhora o nosso coração em vez de piorar. Quando nós sabemos que tem um inimigo espiritual que nos combate e nos unimos a Deus para vencê-lo, isso nos torna fortes. O único modo de fazer isso bem feito é fazer como Jesus, que foi para um lugar deserto e enfrentou aquilo que não o deixava em paz, aquilo que o tentava. Bendito seja Deus que está nos dando esse roteiro para a gente viver essa quaresma. Esse livro, A Luta de Cada Dia, porque se você diz, eu não sei como fazer isso, enfrentar aquilo que me tenta, então vamos fazer isso juntos, não é? Nesse A Luta de Cada Dia. Fazer como Jesus, ir para um lugar de intimidade com Deus, e enfrentar aquilo que não te deixa em paz, aquilo que não para de tentar você. O que tenta você? Qual é a sua tentação? É uma vida de facilidade? O que está tentando você? É a raiva? Você está tentado pelo desejo de vingança? Que foi o que me parecia, ela não disse que era, mas me pareceu que era o que o testemunho estava falando. O desejo de dominar uma pessoa e de fazer o mal contra ela. O que tenta você é o desejo de fazer as pessoas engolirem o que falaram de você? Se alguém quer viver para fazer os outros engolirem o que falam dela, então não pode ser cristão. Porque eu acho que todos nós aqui... Já passou por situações assim, ô Tiago, que falaram mal de você e você ficou sabendo? Muitas vezes. Você teve vontade de fazer a pessoa engolir o que disse? Chegar lá e... Já aconteceu com você, Cassiano? Já, várias vezes. De falarem mal de você, falar pelas costas, coisas ruins, algumas verdadeiras e outras mentirosas? Já, com certeza. E com você, Sapo, já aconteceu? Bastante. É. Já aconteceu com você, Valdênio? Já? Então, cadê eu quero aquela câmera que me pega aqui. Eu quero fazer essa pergunta olhando nos olhos. Já fizeram isso com você? E você ardeu de vontade de fazer as pessoas engolirem o que falaram de você? Às vezes é a nossa tentação. Será que a sua tentação, você está sendo tentado pelo medo, pelo jogo, pelas más companhias? Para uns é a bebida, para outros é a droga, para outros é o sexo. Você tem que encarar a sua verdade de frente. É a nossa luta de cada dia. Entendeu por que esse foi o nome do livro? Porque todos temos a nossa. Você precisa encarar a sua verdade de frente. Tentar se enganar, dizer eu não sou assim, isso não acontece comigo, isso é só com os outros, depois que eu me converti. Olha, balela. Porque quem se converteu a Jesus está na luta. Quem não está lutando é porque não se converteu. Não venha com essa conversa fiada. Nós precisamos assumir a nossa fraqueza para vencê-la. Você nunca vai vencer um vício ou uma fraqueza que você não assume. Enquanto tiver com aquela conversinha, né? Eu não tenho o vício do alcoolismo, eu não sou alcoólatra, eu bebo só socialmente, eu paro quando eu quiser. Meu filho, enquanto você tiver com esse discurso, você é um derrotado.
Se você é alcoólatra, para você vencer, a primeira coisa que você tem que fazer é assumir a sua fraqueza, assumir a sua tentação, porque quem se recusa a enfrentar aquilo que o seduz, quem se recusa a lutar contra aquilo que o atormenta, rejeita também a oportunidade de se libertar. Rejeita também a oportunidade de crescer. Como é que você vai se livrar se você não tenta? E você não tenta porque você não assume. Quem tem medo de tentar e fracassar, já fracassou. Que não vai vencer. Então nessa manhã eu quero convidar todos nós a vivermos esse dia de uma maneira diferente, atentos, espertos, orantes. Porque a luta está aí. Mas a vitória de Deus também. Em todas essas coisas que nos acontecem, que foram ditas aqui, tribulações, angústia, perseguições, necessidades materiais, fome, falta de roupa, aqui, nudez, perigos de todas as sortes, ameaça por meio de armas. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, mas não é uma vitória nos critérios desse mundo, é em Deus. Você vai vencer, mas em Deus. Por isso que eu digo, Sorrindo para a Vida não é um programa de palavra motivacional, porque um programa de palavra motivacional vai dizer para você assim, se você acreditar, você vai conseguir, você vai vencer, porque você pode, porque a sua mente pode tudo que acredita. Então, se a sua mente pode tudo que acredita, vou dar a você a resposta que o Padre Pio deu a uma pessoa. Então, ponha-se diante de um boi, mira bem nos chifres dele e mentaliza para ver se à custa do que você acredita vai nascer um chifre na sua cabeça. Não, a nossa vitória não é assim não, gente. A nossa vitória é em Deus, com o nosso Senhor. Por isso, feche os seus olhos um pouquinho. Ponha-se nas mãos de Deus. Sem restrições. Tem coragem de entregar tudo? Sem desconfianças, sem reservas. Deus vai dar um jeito em você, vai te corrigir, vai te ilustrar, vai te limpar. Você vai ficar novinho em folha, vai ficar até mais bonito, vai ficar até mais bonita. Só que para isso, o Senhor se serve de vários instrumentos na nossa vida. E muitos deles são as provações. Quem tem sido motivo de provação para você? Quem tem feito você sofrer? Deus usa dessa pessoa também. E depois dessas situações todas, ainda vem os escândalos, as tentações desse mundo. Não fuja das mãos de Deus. Não fuja. Diga, eu não vou fugir das mãos de Deus. Não vou fugir das mãos de Deus. Não fuja das mãos de Deus, porque senão é o outro, é o tentador, é o inimigo que vai colocar as mãos dele em você. Não fuja. Não tenha medo, vai dar certo. Você vai sair vitorioso, porque Deus não permite as tentações para te arruinar, mas para fazer de você uma pessoa forte. E quem ficar firme nesse propósito, verá que não há nada que você não possa vencer, que você não possa conseguir. Quer ser feliz? Se esforce para se livrar desses desejos ocos, e você vai ser mais feliz e mais realizado do que você imagina. Entregue agora com as suas palavras a sua vida nas mãos de Deus.